Tal como acontece com Enzo Ferrari, a história da Lamborghini mais uma vez nos leva à província de Emília-Romana, no norte da Itália, na pacata cidade de Renazzo di Cento. É lá que os pobres produtores de uvas Antônio e Evelina Lamborghini criaram seu filho Ferruccio entre os vinhedos da família. O jovem Ferruccio nasceu com o signo de touro, mas você verá por que isso é importante um pouco mais tarde. Mais importante ainda, ele nasceu em 1916, bem no meio da Primeira Guerra Mundial. Apesar disso, Ferruccio cresceu esperançoso e ambicioso. Mas como a maioria dos italianos pobres durante o início do século XX, ele se deparou com uma dúvida crucial. Ele poderia manter o emprego tradicional como agricultor, ou poderia manter-se à frente dos demais, aceitando trabalhar em alguma fábrica. Para Ferruccio, a escolha era clara. Ele era obcecado por máquinas e dificilmente conseguia ficar longe da garagem do pai. Isto acabou por levá-lo a estudar mecânica e em 1935 sentiu-se suficientemente confiante para abrir a sua própria oficina. 5 anos depois, porém, Ferruccio viu-se afastado da vida civil graças à Segunda Guerra Mundial. Ele foi convocado pela Força Aérea Italiana. Ele foi designado como mecânico da guarnição da ilha grega de Rhodes. Ferruccio adquiriu uma valiosa experiência na desmontagem e reaproveitamento de máquinas antigas. Em 1943, porém, depois da rendição da Itália, uma formação alemã assumiu à força a guarnição e expulsou os seus antigos aliados. Ferruccio decidiu continuar como civil e, com a permissão dos alemães, começou a operar sua própria oficina. Por mais que os alemães adorassem sua aptidão técnica, Ferruccio era um homem de espírito. O ano de 1945 chegou e com ele chegaram as forças aliadas. Eles fizeram prisioneiros todas as pessoas da guarnição. Fizeram com que ele trabalhasse consertando seus veículos por um ano, até que finalmente o mandaram para casa em 1946. Ferruccio abriu outra oficina, mas logo depois teve uma ideia brilhante. Sua experiência com veículos dos aliados deu-lhe uma vantagem poderosa sobre a maioria dos outros mecânicos. Ele sabia que a Itália pós-guerra precisaria usar a produção agrícola para curar suas feridas. E qual o melhor lugar para conseguir todo o maquinário necessário do que nos vastos arsenais de equipamento militar do governo de Mussolini? O ambicioso plano de Ferruccio foi posto em prática perto do final de 1947, quando fundou a sua primeira empresa. Com apenas mais 3 mecânicos e 2.000 liras de capital inicial, Ferruccio assumiu a produção em larga escala de tratores de baixo custo com suas próprias mãos. Seu principal fornecedor era a ARAR, empresa estatal responsável pela venda de todo o equipamento militar excedente que sobrou do pós-guerra. Ao pegar num velho motor britânico Morris e modificá-lo para funcionar com diesel barato em vez de gasolina cara, criou um trator inovador e acessível que poderia vender em toda a Itália. Este seria o primeiro de seus tratores Carioca, lançado em 3 de fevereiro de 1948, e a Itália enlouqueceu com eles. O projeto teve tanto sucesso que Ferruccio abriu uma segunda empresa, a Lamborghini Trattori. Contratou 4 novos trabalhadores, comprou uma nova fábrica e pediu emprestado 10 milhões de liras, apoiados pela fazenda de uvas de sua família, para comprar centenas de motores Morris, Perkins e Dodge da ARAR. Ele também decidiu participar de uma corrida chamada Mille Miglia. Ele dirigia seu Fiat Topolino reformado, mas bateu na lateral de um restaurante e desistiu de correr pelo resto da vida. Apesar disso, sua empresa estava indo muito bem e, em 1950, a Trattori tinha uma força de trabalho de 30 pessoas e podia produzir mais de 200 tratores por ano. O mercado crescia rapidamente e, em 1951, Ferruccio adquiriu 1.000 metros quadrados de terreno, onde construiu uma nova fábrica. 1951 também viu a introdução do trator L33, cuja popularidade se beneficiaria enormemente com os subsídios governamentais fornecidos para agricultores depois de assinar um acordo com a Motorenwerken Mannheim. Para seus motores a diesel, a Lamborghini agora poderia produzir tratores inteiramente por conta própria. A nova fábrica de Ferruccio produziu seu primeiro trator em 1956. Ferruccio também atravessou o Atlântico para comprar tecnologias de aquecimento e ar-condicionado dos Estados Unidos. No início da década de 60, a fábrica de tratores da Lamborghini tinha 400 funcionários produzindo até 30 tratores por dia. Alguns de seus maiores desenvolvimentos durante a época foram uma série de tratores com motores refrigerados a ar e até um conceito de helicóptero. Em 1961, inaugurou uma fábrica separada de aquecedores a óleo. A essa altura, ele era tão rico que decidiu se entregar ao seu amor por carros esportivos. Sendo ele próprio um mecânico exemplar, criticava muito os carros que comprava. Entre eles estavam 2 Alfa Romeos, 2 Maseratis, um Jaguar E-Type, uma Mercedes-Benz e, claro, várias Ferraris. As Ferraris atraíram especialmente Ferruccio, mas ele as considerou desnecessariamente barulhentas e achou
achou que tinha um interior simples. Ele ficou particularmente impressionado com a tendência peculiar das Ferraris de constantemente quebrarem a embreagem. Depois de finalmente se cansar de consertar a embreagem, levou direto a Ferrari problemática para Modena, onde confrontou pessoalmente Enzo Ferrari sobre o problema das embreagens. De acordo com Ferruccio, Enzo basicamente o ignorou e disse-lhe para continuar dirigindo tratores. Isso não é muito surpreendente, vindo do homem que demitiu a maior parte de seus executivos quando eles reclamaram de sua esposa. Mas Ferruccio viu isso como um desafio. Ele estava bem ciente dos lucros obtidos na indústria do Gran Turismo e por isso, em 1963, o magnata dos tratores fundou uma fábrica de automóveis perto de Santa Agata. Assim, do desejo primordial de mostrar o dedo médio a Enzo, Ferruccio criou a Automobile Lamborghini. Para emblema da marca, ele escolheu um touro. Afinal, era o seu próprio signo. E ele também tinha um profundo fascínio pelas touradas. Esta criatura imponente provou ser uma representação ideal da empresa Lamborghini, à medida que avançava ano após ano. O primeiro Lamborghini em funcionamento, o GT350, foi criado em 1964 com a ajuda do jovem engenheiro Paolo Stanzani. Ele incorporou uma tecnologia extremamente impressionante, incluindo um motor V12, transmissão de 5 velocidades, freios a disco nas 4 rodas e suspensão independente nas 4 rodas. Criar o GT350 não foi fácil, e seu protótipo sofreu algumas falhas graves de design que ficaram muito aparentes durante sua entrada apressada no Salão do Automóvel de 1963, em Turim. A questão mais notável foi o fato de que o motor em si nem sequer cabia nos painéis da carroceria do carro. A solução de Ferruccio foi encher o compartimento com tijolos e manter a tampa sempre fechada. Afinal, o programa era sobre olhar para carros, não sobre dirigi-los. O ano de 1966 trouxe o 400 GT e o Miura P400. O Miura foi especialmente notável por estabelecer o layout traseiro do motor central como padrão para todos os carros de alto desempenho da época, um padrão que ainda está em uso hoje. Foi originalmente desenvolvido como um veículo de corrida de rua por uma equipe de engenheiros ousados liderados por Marcello Gandini. Eles mantiveram o projeto em segredo de Ferruccio, já que ele era contra a construção de carros de corrida devido ao seu próprio incidente de corrida em 1948. Quando Ferruccio soube do novo design, ficou encantado o suficiente para não descartá-lo, mas dobrou sua política de não corrida. 1968 viu o Spada se estabelecer como um dos maiores clássicos, junto com o Slero 400 GT. A empresa continuou sua trajetória de sucesso, lançando modelos famosos como o Countach LP500, o Urraco P250 e o Arama 400 GTS. A década de 70, no entanto, seria uma época conturbada para a Lamborghini. Em 1973, 2 anos após a abolição do sistema de Bretton Woods, o mercado de ações global sofreu uma queda dramática, com a bolsa perdendo quase metade do seu valor. Ao mesmo tempo, a OPEC iniciou um embargo ao petróleo, o que elevou enormemente o preço. Mergulhou o mundo automóvel na sua própria crise. Como se tudo isso não bastasse, a Lamborghini Trattori também foi prejudicada quando um acordo para fornecer 5.000 tratores à Bolívia foi cancelado após o golpe de 1971 de Hugo Banzer. Ferruccio fez o possível para manter vivos seus diversos empreendimentos. Ele finalmente conseguiu encontrar compradores para os tratores não vendidos e também transferiu sua fábrica de aquecedores a óleo para Doso, na Nigéria. Ele foi forçado a vender ações da Lamborghini a investidores para salvar seu negócio da falência. A crise quebrou Ferruccio e, embora tenha conseguido salvar a Lamborghini, ele se aposentou em face às greves generalizadas e à sindicalização que se espalharam por toda a Itália. Em 1973, ele vendeu o negócio Trattori para outro fabricante italiano de tratores. Um ano depois, ele vendeu a participação restante de 49% para um empresário suíço, René Leimer. Um amigo de René já havia comprado os 51% e juntos eles tinham esperança de reviver a marca. Apesar de seus esforços, eles fracassaram e a Automobile Lamborghini foi obrigada a entrar em acordos judiciais com o governo. Em 1980, o governo italiano vendeu a Lamborghini por 3 milhões de dólares para os irmãos Mimran, 2 empresários franceses que detinham enormes plantações de cana-de-açúcar e moinhos de farinha na África. Os irmãos queriam ambiciosamente renovar todas as instalações da Lamborghini, mas rapidamente ultrapassaram o orçamento, o que acabou colocando a empresa à venda novamente. Em 1997, a Lamborghini passou para as mãos da Chrysler. Menos de 5 anos depois, porém, a Lamborghini
ainda não havia obtido lucro, e então a Chrysler vendeu-a a um conglomerado indonésio. Os indonésios conseguiram restaurar um pouco a marca, e em 1996, a Lamborghini obteve um lucro modesto de $120 mil. Lamentavelmente, em 1998, uma crise financeira atingiu a Ásia e a Lamborghini foi vendida novamente. Desta vez, o comprador foi Ferdinand Piëch, da Volkswagen, que também comprou Bentley e Bugatti no mesmo ano. Sob os cuidados paternos da Volkswagen, a Lamborghini encontrou uma estrutura forte. Isto permitiu-lhe finalmente começar a recuperar o seu lugar no mercado de automóveis esportivos de luxo. Para enfrentar os desafios do século XXI, a Lamborghini tem comercializado agressivamente a sua marca, ao mesmo tempo que investe fortemente na pesquisa e desenvolvimento de materiais. Eles diversificaram seus carros para atrair uma gama mais ampla de orçamentos, embora mesmo os preços mais baixos ainda sejam consideravelmente caros para o cidadão comum. O auge do sucesso da Lamborghini moderna é, sem dúvida, o Gallardo, que ao longo dos seus 10 anos de produção vendeu pouco mais de 14 mil unidades, tornando-se assim o design mais popular da história da Lamborghini. 2015 marcou o melhor ano da história da empresa, com as vendas saltando de pouco mais de 2.500 carros em 2014 para mais de 3.000 em 2015. Eles já estão fabricando outros veículos como o SUV Urus ou o Huracan, sucessor do Gallardo. Até agora, parece que o jogo da batata quente corporativa da Lamborghini finalmente chegou ao fim, pelo menos por enquanto. É seguro dizer, porém, que se Ferruccio pudesse ver sua empresa agora, ficaria satisfeito em saber que a Lamborghini está mais uma vez jogando a bandeira vermelha para o touro da Ferrari.